Queridas companheiras e companheiros, nós estamos vivendo um momento muito especial na história das nossas vidas e na história do país. São aqueles momentos críticos que certamente vão ficar marcados na nossa vida e na história do país. Todo momento da história é importante, mas, sem dúvida nenhuma, há algumas esquinas, há alguns cruzamentos, há algumas bifurcações, onde as escolhas que a gente faz têm consequência por um período, muitas vezes, largo da história da vida da gente e do país. Sempre foi dito também que a crise também é uma oportunidade. Toda crise traz consigo uma oportunidade. A crise que nós estamos vivendo é uma crise do sistema capitalista que se esgota, cuja financiarização é talvez o último grito, né, do descontrole e da inviabilidade desse sistema produtivo, desse regime econômico, como construtor de tantas desigualdades que essa própria desigualdade o inviabiliza. Mas é uma crise, portanto, que é uma crise internacional, mas vemos uma crise política também de grande dimensão, desde que a elite brasileira decidiu interromper o ciclo que nós estávamos realizando no Brasil com os nossos governos, um ciclo que apontava para um novo padrão de desenvolvimento no Brasil. Na verdade, nós, quando assumimos o governo em 2003, por mais dificuldades que tínhamos, por mais fragilidades e uma situação desfavorável na correlação de forças, nós conseguimos fazer uma espécie de contorcionismo dentro do Estado brasileiro e colocar esse Estado, que é fabricado pela elite para a elite, e para favorecer a elite, colocar esse Estado a serviço das maiorias. Esse foi o grande desafio que nós enfrentamos. Todos os bancos, todos os ministérios, todo o aparato do Estado brasileiro, ele não é voltado para fazer justiça, para distribuir renda, para favorecer os que menos tiveram na vida e que foram mais excluídos. Ele é o contrário. Ele é montado, a lógica do sistema é montada do Estado para acumulação de capital. E nós tivemos um papel importante em fazer como eu chamei, um contorcionismo, e fazer, por exemplo, com que uma cooperativa de catadores tivesse acesso ao financiamento do BNDES, ou que uma cooperativa do Sem Terra tivesse acesso aos financiamentos do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica e assim por diante. Foi por uma decisão política muito clara de incluir os pobres no orçamento que nós conseguimos dar aquele respiro para o país e, momentaneamente, permitir que o nosso povo saísse da exclusão absurda e tivesse acesso a direitos mínimos. Quero insistir, direitos mínimos. E fomos bem-sucedidos, de tal modo que nós conseguimos acabar com a fome no país. E conseguimos permitir com que uma franja não pequena, de mais de 40 milhões de brasileiros, tivesse acesso ao mínimo de consumo necessário, porque havia um subconsumo desumano no Brasil, em termos de alimento, em termos de casa, de energia elétrica, de acesso a toda a questão sanitária e assim por diante. Agora, como havia uma correlação de forças desfavorável, e como nós cometemos alguns equívocos, que eu diria importantes, nós não fomos ao ponto que gostaríamos de ter chegado e nem fizemos as reformas que nós gostaríamos de ter feito para dar estabilidade, sustentabilidade para a nossa proposta, para o nosso projeto. A demasiada confiança que depositamos numa governabilidade institucional, ou seja, na relação com o parlamento, na relação com o judiciário, na relação com a imprensa, fez com que, no momento em que interessou a eles, no momento em que eles perceberam que estavam a perder
lucratividade e privilégios conosco, eles pudessem empreender o golpe. E o que é triste é que é um golpe sem resistência, um golpe sem que o povo tivesse ido à rua para fazer a nossa defesa. Por que o povo nos faltou? Por que apenas vocês, a nossa militância, foi para a rua? É porque há uma história secular de alienação, há uma história muito antiga nesse país, em que a elite cuidadosamente mantém as grandes massas sem acesso à informação e à conscientização. Há um processo equivocado nosso também, de confiarmos demais nas instituições. O nosso próprio partido, que nasce ligado à periferia, ligado à luta, na medida em que vai ocupando espaços institucionais, vai abandonando, vai se distanciando dessa convivência com os mais pobres, dessa convivência com o calor da luta. E nós não usamos o nosso governo, inclusive, os espaços que nós tínhamos, as ferramentas que nós tínhamos, para fazer um grande processo de educação popular, um grande processo de conscientização. Nós, para isso, por exemplo, poderíamos ter tido uma outra atitude em relação aos meios de comunicação. Nós poderíamos ter usado as verbas, o aparato, a capacidade de dar autorização e licença, os financiamentos de anúncios e tal, para fomentar cooperativas de jornalistas, para fomentar uma imprensa autônoma, democrática, efetivamente, ao invés que ajudasse a encorpar uma grande campanha, por exemplo, por cidadania, uma grande campanha por consciência de direitos, uma grande campanha de solidariedade nacional. Ao invés disso, preferimos dar dinheiro, muitos recursos, para a Rede Globo, para a Abril, para a SBT, etc., e demos um monte de licença para que eles replicassem as suas TVs, assim como as igrejas conservadoras, seja o lado conservador da Igreja Católica, seja o lado das igrejas evangélicas. Com isso, nós criamos, de fato, um número imenso de consumidores, mas de consumidores de objetos materiais, de consumidores de processo de sair da miséria por um mínimo de decência, mas não criamos cidadãos. E essa falta de cidadania, de consciência e de informação é que fez com que o povo olhasse para a briga do Temer com a Dilma como se fosse uma briga de brancos, fosse uma briga que não tinha nada a ver com eles. Mal sabiam aqueles que não reagiram ou que até apoiaram o golpe, achando que o país estava se livrando da corrupção, da quebradeira que, em aspas, o PT estava fazendo no Brasil. Mal sabiam essas pessoas que ali estava sendo julgado o seu destino. Ali estava sendo decidido que milhares e milhares de brasileiros iam passar fome, iam correr atrás de osso, de resto de peixe, de lixo para poder se alimentar. Esse aspecto, companheiros e companheiras, que foi fatal para nós, ele segue ainda pesando sobre nós. Porque foi em cima desse mesmo aspecto que uma figura trágica como Bolsonaro se elegeu, conseguindo que milhares e milhares de brasileiros acreditassem na mamadeira de piroca, acreditassem que nós somos destruidores do país, da família, dos valores cristãos e assim por diante, etc. Mas hoje, depois de duras consequências, depois de uma dor sem limites com as mortes, com a destruição de tudo aquilo que é de bom, do meio ambiente, dos direitos sociais, das conquistas que nós tivemos, depois desse sofrimento imenso e vergonhoso, constrangedor, que é a fome ter voltado, nasce uma nova luz. Porque a elite, a própria elite, nessa crise, que eu chamei de crise do capital e crise política, ela começa a se dividir. E se divide por quê? Porque ela não gosta do Bolsonaro? Não. Se divide porque eles perceberam que as atitudes do Bolsonaro, que foi muito útil para eles ao fazer as reformas, ao tirar os trabalhadores do orçamento, ao cortar tudo que era investimento social e direitos sociais, esse mesmo Bolsonaro, ao ter um comportamento tão desastrado na pandemia,
e tão desastrado na gestão do meio ambiente, provocou uma repercussão internacional terrível para o país, e os próprios grandes capitais internacionais, sejam financeiros, sejam industriais, sejam agrícolas, começaram a deixar de investir no Brasil e começaram a tratar o Brasil como pária. É isso que levou essa elite brasileira, que são apenas um pouco mais civilizados, mas tão cruéis quanto o Bolsonaro, a rachar com ele. É por isso que hoje parte do setor financeiro, a maioria, parte do setor industrial e até uma parte do setor agroexportador racha com o Bolsonaro e busca uma terceira via desesperadamente. E esse racha deles é muito importante para nós. Companheiros e companheiras, nós só ganhamos eleições no Brasil, só vencemos batalhas, quando a elite se dividiu e nós conseguimos nos unificar e ampliar o nosso apoio. O fato de o Lula ter sido liberado no dia 8 de março, daquelas correntes que eles amarraram nos pés, e ter tido de volta a cidadania, acendeu uma esperança enorme entre nós. Lula, de fato, é um capital muito particular, é um símbolo, ele não é uma pessoa apenas, ele é um símbolo da nossa afirmação. E foi a partir de lá que surgiu, então, todo um processo novo de expectativa, e já que a questão do impeachment foi inviabilizada não por falta de luta nossa, como dizem alguns, não, nós lutamos no limite, mas a esperteza da elite ao Bolsonaro alugar ou comprar o Centrão inviabilizou o avanço do impeachment. Então, diante desse quadro, nos restou muito fortemente começar a trabalhar a perspectiva de construir um novo governo. Seria ótimo se nós conseguíssemos parar agora essa máquina de morte através do impeachment, mas não estamos conseguindo, não vamos conseguir. Nesse caso, nós temos que juntar as nossas forças para, de fato, construir uma nova forma de poder nesse país. O que eu chamo de uma nova forma de poder? É porque nós já tivemos a experiência de governar nos termos em que eu falei. Uma grande minoria no Congresso, uma minoria no setor da imprensa, evidentemente, no setor judiciário nem se fala, e deu no que deu. Fizemos alianças, mas foram alianças sem base popular. E a ausência de uma base popular fez com que esses aliados nossos, no momento em que lhes interessou, rapidamente nos abandonassem e fossem votar no impeachment. Vocês se lembram do escândalo de ministros do governo da presidenta Dilma que, à noite, saíram do ministério para, no dia seguinte, à tarde, votarem no impeachment. Isso não se pode repetir. Nem se pode repetir o fato de não termos conseguido fazer reformas que dessem um mínimo de sustentabilidade ao nosso projeto, que impedisse um golpe de mão como esses que nos deram. Para isso, nós temos um caminho longo e difícil. Quando eu vejo a nossa gente eufórica com a perspectiva das eleições, as pesquisas realmente nos alegram, eu acho ótimo, porque a gente sofre tanto, que a gente tem o direito de ter um pouco de alegria de vez em quando e de esperança. Mas essa esperança tem que estar colada com o pé no chão. Tem que levar em conta essa análise do momento. O Bolsonaro está em decadência, mas continua como um sujeito importante. Ele tem ao lado dele ainda esses 15, 20% de mais do que de eleitores apoiadores, de fanáticos torcedores que vão até o fim com ele. É impressionante isso. Isso nunca nós vimos do nosso governo tanta mobilização para defender o governo como eles fazem em relação ao governo Bolsonaro. Confesso que às vezes eu tenho até inveja. Além disso, ele tem as forças militares com ele, rachadas, é verdade, progressivamente rachadas, mas ainda ele tem. Ele tem a soldadesca, sobretudo das PMs, muito influenciadas pelo bolsonarismo, que é uma onda que vai ficar, que nós vamos ter que tratar com ela no futuro, no presente e no futuro. E ele tem ainda os setores majoritários
do setor agroexportador, dos grandes produtores rurais. Então, Bolsonaro vai, e estando no Estado, vai usar de tudo, vai usar dos R$ 400, vai usar de tudo para tentar recuperar o seu espaço. Portanto, não é um adversário morto, não nos enganemos. E, de outro lado, parece que depois de uma longa batalha e tentativas, eles chegaram ao nome, ao que tudo indica, o nome do Moro. O Moro vem, como vocês sabem, representando os interesses norte-americanos, como sempre representou, e isso agrada muito à elite brasileira, essa filiação absurda, essa submissão. E vocês já devem ter percebido o namoro, o noivado, o casamento da TV Globo com ele, de grandes meios de comunicação, de muitos setores que estavam não querendo mais o Bolsonaro, arrependidos pela desgraça que trouxeram para nós, e buscando, e não querem também o Lula por uma questão classista e de saber que o nosso projeto de alguma forma vai tolhê-los na sua ganância de lucro, e estão embarcando pesado na candidatura do Moro. Claro que nós não temos medo do Moro, não podemos ter medo de enfrentar esse debate, mas ele será um adversário considerável. Então, vai dar trabalho. Então, será uma campanha onde o debate político-ideológico e a disputa em torno da verdade e das leituras sobre a verdade, das interpretações, vão ser muito grandes. Então, a primeira questão é essa. E a segunda questão, se Deus quiser, ganharmos as eleições, temos que ter um exército desarmado, mas muito armado de consciência, de informação e disponibilidade de mobilização para defender o nosso projeto. A única forma de não permitir, de evitar que o Lula, uma vez eleito, caia nos braços do Centrão, é duro falar isso, mas é real, é a gente conseguir ter um verdadeiro batalhão de mobilização que junte os movimentos sociais a novas formas de organização que nós temos que criar do povo pobre e do povo excluído. Esse desafio é essencial, porque se nós não tivermos gente cercando os parlamentares aí em Campinas, em todos os lugares, senadores, parlamentares federais e tal, pressionando-os e deixando claro para eles que eles não têm vida política longa se eles forem contra o povo, se nós aqui em Brasília não tivermos mobilizações constantes, cercando esse Congresso, pressionando, nós corremos o risco de não ver aprovados os nossos projetos, ou para aprová-los, temos que fazer o que fizemos no governo passado e que nos doeu demais. As concessões que nós tivemos que fazer para aprovar, desde o Bolsa Família até o regime do pré-sal, o Fundo Social do Pré-sal, o ProUni, qualquer um dos projetos. Cada vez que o nosso ministro de Relações Institucionais ia ao Congresso, ele recebia uma faca desse tamanho no pescoço, porque era pedido de mais verbas, era pedido de mais emendas, era pedido de cargos, era pedido de espaços do governo. E foi por isso que, infelizmente, nós nomeamos para o governo gente que entrou lá para roubar, para aparelhar. E tudo que eles aprontaram caiu em cima de nós depois, porque a versão ficou essa. Eles depois, futuros delatores, se livraram das suas penas, estão hoje tomando seu charuto e tomando seu uísque em suas mansões, deram uma parte do muito que roubaram e jogaram tudo as falsas acusações. Nós não queremos mais isso. Nós não vamos passar mais por isso. Mas para que isso não ocorra, o PT tem que fazer uma revolução cultural no seu interior. Nós temos que entender que o nosso partido tem que se reaproximar efetivamente das bases. Isso não é uma palavra de ordem, nem é uma palavra mítica, tem que acontecer na prática. Senão, nós estaremos praticando uma crueldade com o nosso companheiro Lula e com o nosso povo, sobretudo. Porque nós vamos despertar uma esperança que não se realizará. Para que ela se realize, insisto, nós temos que elevar o tom de consciência e de informação do nosso povo, sobretudo daqueles que mais sofrem as consequências da exclusão, mas não fazem a ligação entre a causa e o efeito, como já disse no começo, porque há uma espécie de escamas nos seus olhos impostas
pelos largos anos de dominação, pela escravidão, pelos meios, pela maneira como isso tudo foi tratado na cultura, desde a cultura escolar até a cultura das empresas, a cultura das famílias e assim por diante. E o processo de conscientização não é fácil. Alguém pode dizer, Gilbertinho, você está maluco. Em um ano nós não vamos fazer uma virada no processo de conscientização. Eu sei que não, mas é preciso começar. É preciso começar e assim que o governo tomar posse, é preciso que o nosso governo aproveite esse momento particular para ampliar os processos de educação popular e de conscientização que são possíveis, sim, de fazer. A Venezuela, que não é nenhum espelho para a gente do ponto de vista econômico e tal, não caiu até hoje, por quê? Porque lá eles fizeram um processo de organização popular, de comunicação intensa. E mesmo hoje, faltando papel higiênico, sabonete e comida nas casas, o povo segue resistindo. Insisto, não é um modelo para nós em termos materiais de projeto, mas é um modelo em termos de investimento na organização e na consciência do povo, na conscientização do povo. Por isso, companheiros e companheiras, é que nós lançamos no começo do ano um projeto com a aprovação do PT Nacional, chamado-se Nova Primavera, que era um primeiro chamado para um processo de reorganização da base partidária com a criação de núcleos de vivência, estudo e luta, que nós chamamos. E agora, quero dizer para vocês uma coisa importante. Já acertando com Lula, com a Gleisi, nós estamos lançando, no dia 10, 11 e 12 de fevereiro, uma grande campanha pela criação de comitês populares Lula presidente. O que são esses comitês? São, para nós, a semente desse processo que nós estamos aqui falando. A semente não, o início desse processo. Porque o Comitê Popular é aquele comitê formado por gente do partido e não do partido, que se espelha, que se refira à candidatura Lula, e possam fazer a campanha no território, as visitas, a identificação do tipo de eleitorado que tem naquela região, a coordenação da campanha naquela área, a distribuição do material, os minicomícios, junto com os nossos candidatos, evidentemente, sempre, mas também as brigadas digitais. Nós vamos fazer um treinamento para lideranças nossas, militantes nossos que queiram participar desse processo de capacitação para a criação desses núcleos, e faremos um treinamento específico para essa questão das brigadas digitais, que, sem dúvida nenhuma, serão o palco, o campo da grande batalha que nós vamos travar nessa eleição. Então, nós vamos lançar, no dia 10 de fevereiro, essa campanha e, ao mesmo tempo, já um processo de capacitação, que não será longo, para todos aqueles militantes do país que se disponham a fundar o que nós esperamos que sejam milhares e milhares de comitês. Esses comitês também serão chamados para discutir o plano de governo nosso. Quais são os elementos fundamentais do nosso plano de governo? E depois, se Deus quiser, assim espero, a gente ganhando a eleição, nós vamos manter esses comitês como comitês de defesa do nosso projeto, de organização popular para defender o nosso governo, para pressionar o parlamento e para pressionar até o nosso governo quando medidas não forem implementadas segundo a expectativa do nosso povo. Então, companheiros e companheiras, eu quero concluir dizendo que esse é um momento doloroso, como já mencionei, mas misturado com uma luz que vai se acendendo aos poucos, mas uma luz que não se acende automaticamente. Ela depende muito de nós. Então, o mandato do Cecílio tem que ser um farol, a iluminar essa postura nova nossa, de um mandato a serviço do nosso povo, a serviço do coletivo. Eu desejo, Cecília, que o teu mandato seja de fato isso, um testemunho de como é possível ser parlamentar do partido sem vaidade, a serviço do coletivo, a serviço dos que mais precisam e da organização partidária. Então, essa é a minha contribuição, meu querido Cecílio, e eu desejo felicidades e sorte para vocês aí, e muito boa luta. Desculpa, me estendi um pouco demais, mas eu não queria deixar de dar esses recados que eu acho que são importantes. E agradeço o carinho da escuta e da audiência. Obrigado.